Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diego, eu trabalho como dev aqui no Japão e eu tô aqui para ajudar você a fazer a melhor decisão, para traçar o melhor caminho para você vir aqui para trabalhar com TI no Japão. A questão que eu faço para todo mundo, quer um biscoito de chá verde? Então, já acabou aqui, mas próximo vídeo aí devo trazer algumas guloseimas e começar a falar sobre como é a vida no Japão. Mas hoje a gente vai falar sobre carreira. A gente vai falar aqui sobre qual o melhor caminho que você pode fazer para vir trabalhar com TI no Japão, certo? É uma decision tree. É uma árvore que faz decisões para você. Não é igual o chapéu que bota todo mundo na Grifinória, mas bota o pessoal na Slytherin. Como é que é Slytherin? Ah, Sonserina, né? Grifinória não, né? Corvinal muito melhor. Mas enfim, não tem nada a ver com isso, vamos falar aqui sobre TI. Então antes de começar, vamos aqui pro nosso opa, Trinity. Zelda Feelings. Já jogou Zelda? Então, eu sou da época que tinha o Zelda no Super Nintendo. Então, essa aqui é a trindade do engenheiro do Japão. Então, as empresas procuram por isso. Então, a gente vai basear a nossa decisão a partir dessas três coisas. Quais são essas três coisas? Japonês N2. O que é esse N2? N2 é o teste de proficiência em japonês, né? Existe um teste, toda língua tem esses testes, né, que você faz, e esse teste te dá uma nota, te dá um tipo de certificado dizendo que você tem certa capacidade naquela língua, né? O japonês, ele tem o teste, que é dividido em 5 níveis, sendo o nível 5 o mais fácil e o nível 1 o mais difícil. Então, quando as empresas procuram por pessoas que falam japonês, elas geralmente procuram por N2, que é considerado o nível business, certo? Se você tem o N3, existem chances, mas mesmo assim é difícil. E experiência, claro. Toda profissão, se você tem experiência, você é muito mais valioso. As empresas aqui, elas procuram gente com 3 anos de experiência. E por que coloquei os 5 aqui? 3 anos, dependendo da área, dependendo das circunstâncias, como a gente vai falar sobre visto, né, e vir para o Japão para trabalhar, 3 anos pode ser considerado pouco, certo? Por algumas circunstâncias. Então eu coloquei 5. 5 é um número bem safe, bem seguro. Assim, você tem 5 anos de experiência, pau, massa. Você tem bastante experiência, as empresas do Japão têm interesse em você. Você tem 3 anos, as empresas ainda têm interesse, só que elas, se elas vão te dar um visto ou não, depende muito das circunstâncias. Por isso que tem esses dois números. E por último, se você tem visto ou não, certo? As empresas japonesas, elas podem dar um visto, né? Não é difícil dar um visto de trabalho. A diferença é que as empresas, elas têm muito medo de dar um visto e você vir para cá e trocar de empresa, entendeu? Então, se você tem essas três coisas, você tem japonês N2, você tem mais de 3 ou 5 anos de experiência e você tem visto, tem bastante trabalho aqui no Japão, muito, certo? Bastante trabalho. Então, essa aqui é a trindade. A gente vai basear nesses 3 aspectos para a gente fazer uma decisão. Então, vamos lá. Qual é a primeira parte? Depois de rearrumar essa decision tree aqui algumas vezes, certo? Eu resolvi começar pela experiência. Por quê? Porque isso vai definir muito do que você consegue. Então, primeira pergunta, você tem experiência, meu querido? Que experiência é essa? É XP no Tibia? É XP no D&D, que lá você joga o dado, joga um D20? Não, caramba. É experiência na área. Então, você trabalha com web, você trabalha com gaming, você quer trabalhar com embed, você trabalha com o quê? Você tem experiência nesta área, experiência profissional, ganhando salário, de preferência funcionário mesmo. Se você tem experiência, pronto, vem pro lado de cá. Você tem, oh yeah, baby. Então, você tem experiência. Você fala japonês? Se você tem experiência e você fala japonês, tá esperando o quê, velho? As vagas estão aí, procura vaga online, consegue uma oferta de empresa, né? Uma oferta de emprego, e as empresas provavelmente vão te dar o sponsor, ou seja, elas vão te dar um visto, certo? Se você chegou a TN2 de japonês, as empresas não vão ter muito medo de você voltar para o Brasil ou de você sair, né? O principal medo delas vai ser você arranjar outro emprego. Mas você tendo bastante experiência, as empresas ficam interessadas. Então, se você tem experiência, né, mais de 3 ou 5 anos de experiência, e você fala japonês, o visto não chega a ser uma barreira muito grande. Pode aplicar online, já mostrei vários vídeos, né? Vários, né? Tem o quê? 5 vídeos no canal. Já mostrei outro vídeo anterior. Quais sites a gente pode usar para procurar emprego. Vai lá, manda ver. Você tá esperando o quê, velho? Só vem. Agora, vamos lá. Você tem experiência. Você não fala japonês? Aí, vamos entender aqui. Existe uma nuance aqui importante. Se você não fala japonês,
você tem experiência, não fala japonês, mas você mora no Japão em que sentido? Do verbo tem visto de trabalho, ou seja, algum visto que permite você trabalhar, você tem boas chances. Existem várias vagas, várias empresas aqui que não exigem japonês. Eita. Vai ficar sem aceito mesmo, porque meu teclado tá com layout japonês agora. Então, se você tem experiência, não fala japonês, mas tem visto de trabalho no Japão, existem várias vagas que você pode aplicar e é consideravelmente possível conseguir uma vaga, certo? Eu tenho um amigo meu, né, uma pessoa que eu considero quase minha família mesmo, meu irmão, que ele é da Jordânia e ele tá justamente nessa situação. Ele tem bastante experiência, ele tá com visto de trabalho no Japão, ele foi lá e arranjou um emprego relativamente bom e está trabalhando e ele só usa inglês no trabalho dele, mora lá em Tóquio, certo? Então isso aqui é perfeitamente possível. Claro que a competição por vagas que falam inglês é muito maior, mas você tem experiência, então você tem chance. E o fato de você já morar no Japão com visto válido aumenta bastante. Agora vamos lá. Pode perceber que a cor vai ficando meio vermelha, né? Ou seja, vai ficando mais difícil. Mas mais difícil não significa impossível. E se você acha que vale a pena, manda ver. Se você acha que é muito trabalho, então é porque você não quer tanto vir trabalhar com TI no Japão. Então, se você tem experiência, oh yeah, baby, você não fala japonês, ops, você não mora no Japão, você tem algumas chances, certo? O que eu aconselharia a você? Você tem experiência, você não fala japonês, você não tem visto, então você vai precisar do visto e você vai ter que competir pelas vagas que só falam inglês. Então, primeiro passo, já decidiu vir para o Japão? Quer vir aqui ver o Pikachu? E ver que Pikachu, pessoal, é bem diferente do que a gente vê no Brasil. Mas, enfim, não, é o mesmo Pikachu, só que como ele é vendido é diferente. Enfim, vamos lá, focus. Então, você tem chance, certo? Você vai acabar competindo pelas vagas que falam inglês e você vai ficar dependendo da empresa te dar um visto, certo? Só que isso não impede você de começar a estudar japonês. Então, comece a estudar japonês agora e vai aplicando para vaga. Porque você não vai conseguir uma vaga rápido, certo? A competição é alta, a não ser que você tenha uma experiência muito grande, você tem um currículo muito bom, certo? Não vai ser de um dia para o outro e você vai estudando japonês. Vai fazendo o GLPT, né? O teste de proficiência de língua japonesa, vai pegando seu N5, seu N4, certo? Porque aí isso acaba se tornando uma vantagem para você, certo? Para a empresa te dar o visto. Então, é possível, não vai ser coisa de 2 meses, certo? Você vai ficar um tempo aí aplicando para vaga, e falando com o recrutador, e fazendo entrevista, e pipipopó. E nesse aspecto aqui, se você não fala japonês, você vai precisar preparar várias respostas para várias perguntas que eles sempre fazem, e eu estou preparando um vídeo para falar sobre isso. Mas vamos aqui. Agora vamos falar da galera que não tem experiência. Pronto, a galera que não tem experiência, que eu acho que vai ser a maioria, né, dos meus viewers, galera aí. Então, se você não tem experiência, o japonês se torna fundamental, certo? Então, se você não tem experiência, vai ser muito difícil uma empresa te dar um visto. Então, vamos imaginar, você não tem experiência, beleza. Mesmo se você tenha pouca experiência, 2 anos, eu consideraria esse caminho aqui da árvore, tá? Então, você não tem experiência, ou tem pouquíssima experiência, tipo 2 anos. Você fala japonês e mora no Japão, você tem visto, pronto. Você tem várias vagas que você pode conseguir, que são essas vagas Mikkei-ken. Eu vou preparar um short falando só sobre essa palavra, né? Essa palavra Mikkei-ken significa sem experiência e existem muitas vagas para Mikkei-ken, mas essas vagas são para as pessoas que falam japonês. Esse foi o meu caso. Eu estava justamente aqui, ó, bem no meio aqui da Decision Tree. Eu tinha um visto de trabalho no Japão, eu tinha um N2, certo? Mas eu não tinha experiência. Então, e eu consegui. Então, se eu conseguir, todo mundo daqui pra cá consegue. Certo? Só que você vai demorar mais tempo e vai precisar construir projetos. Você vai precisar
se você não tem experiência, o primeiro passo é você construir experiência. Essa experiência não é só trabalho. Você pode fazer experiência fazendo projetos pessoais. Você pode fazer experiência, você pode gerar experiência fazendo projeto para conhecidos, pessoas que têm pequenas empresas, né, um grupo de amigos que joga jogo. Você pode fazer alguma ferramenta online para eles. Tem muita possibilidade, certo? Vamos imaginar aqui, você não tem experiência. Você fala japonês e não mora no Japão. Você precisa resolver a questão do visto. Você já fala japonês. Então, se você vir para o Japão, estudar japonês no Japão, eu acho um bom caminho para você. Por quê? Porque você resolve a questão do visto. Uma coisa é você estar de fora, você está no Brasil, querendo trabalhar no Japão. Outra coisa é você estar no Japão, com visto de estudante no Japão, querendo trabalhar lá. É mais fácil. As empresas veem você como uma pessoa que tem mais chance de dar certo no Japão, certo? Então as empresas, elas podem até querer te dar um visto. Claro, talvez elas não contratem você logo de cara, talvez você comece com algum tipo de freelance, algum meio período, estagiário, e aí se eles gostarem do seu trabalho, eles podem te dar o visto. As empresas, elas conseguem dar visto com uma certa facilidade, não é tão difícil. O difícil é as empresas quiserem, enfim, as pessoas estarem dispostas a te dar esse visto, porque quando a empresa te dá um visto, você vem com vários riscos para a empresa, certo? A empresa não quer isso. Agora vamos para a galera aqui que não fala japonês, que eu acho que é a maioria aqui do Brasil. Então você não tem experiência, você não fala japonês, sua situação é crítica mesmo você morando ou não. Então se você não tem experiência, não fala japonês, infelizmente eu acho que o seu melhor plano é você estudar japonês. Para a pessoa que tem o visto é a vantagem, certo? Então você tem um visto de trabalho, ele se torna a sua vantagem, mas você não tem experiência e você não tem japonês. Então o que é que eu recomendo? Estudar japonês. Estudar japonês até mais do que tecnologia, porque se você estudar japonês e você pegar um N2, você pode chegar nessa situação aqui e pegar uma vaga júnior. Você aqui, sem japonês, sem experiência, só estudar tecnologia, você não vai ter experiência, né? Por mais que você construa aplicativos e tal, não é a mesma coisa que você ter experiência profissional, né? E para as vagas, como eu falei antes, para as vagas em inglês a competição é forte. É muito difícil a competição, porque você está competindo com todo mundo, você está competindo com o indiano, com o paquistanês, com o americano. Então a competição é alta. Então o japonês ele se torna a peça-chave, certo? Do seu quebra-cabeça para você abrir a sua primeira porta na área de TI. Nossa, que poético. Vou criar um livro de poesia. Agora vamos aqui para a situação mais difícil. Meu querido. Aqui é tenso. Você está aqui. Você não tem experiência, no experience. Você não fala japonês. Não. Você não mora no Japão, você está lá no Brasil, no interior do Mato Grosso do Sul, sonhando em ir para o Japão. Você precisa construir um plano, certo? E esse plano vai ser baseado no seu perfil. Eu coloquei aqui, mas não se sinta ofendido não, tá? Eu quero que você dê certo. Então, você não tem nenhuma das 3 partes da Trindade. Então, o que é que você precisa? Você precisa conseguir uma, pelo menos, certo? Então, você precisa construir um perfil. Assim, na área de TI, gente, o etarismo é uma coisa real. Para quem não sabe, etarismo é o julgamento de acordo com a sua idade, certo? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, eu tenho 39 anos, certo? O fato de eu ter 39 anos e ter pouca experiência se torna uma coisa negativa no meu currículo. Porque por uma pessoa de 39 anos, eles esperariam que eu tivesse mais experiência. E o Japão liga bastante para a questão da idade, certo? Então, se você é jovem, como que eu falo jovem? Antes dos 20, né? Se você tem aí 20 e poucos, acho que até uns... Assim, depende muito do quanto você tem de idade e do quanto você tem de recurso também. Então, se você tem bastante tempo, se você é jovem, mesmo sem ter muitos recursos financeiros, dinheiro, aí você pode fazer uma faculdade, certo? Não precisa ser faculdade federal, não precisa ser estadual, não precisa ser a faculdade top do seu bairro, do seu estado. Não. Faz uma faculdade. Uma faculdade. Lá no Japão, aqui no Japão, ninguém sabe qual faculdade é boa, ninguém sabe. Lá no Brasil todo mundo sabe, mas aqui não. Então, faz a faculdade qualquer.
certo? Uma faculdade acessível. Claro, se você puder pegar uma faculdade melhorzinha para você aprender mais, ter mais possibilidades, bom. Mas você não precisa pegar a faculdade top. Faz uma faculdade, claro, na área de ciências da computação, certo? Muito cuidado ao fazer um curso de 2 anos. Não, faz um curso de 4 anos, né? Ciência da computação de preferência. Faz um curso de ciência da computação, que é um curso que é reconhecido internacionalmente. E ao mesmo tempo estuda japonês. Você tem tempo, meu querido, minha querida. Se você tem 20 e poucos anos, você tem muito tempo ainda. Você vai vir pro Japão, você vai viver a vida no Japão, você vai se decepcionar com as coisas que todo mundo se decepciona. No Japão, você vai perceber que não é aquilo que você imaginava, você vai ponderar se você vai querer voltar. Você vai viver tudo isso. Então, calma. Calma que tá lá no caminho. Faz seu plano. Então, faz sua faculdade de computação, faz seu japonês assim, concomitantemente, né? Ao mesmo tempo, se forma, faz seu estágio, pega um emprego, 2, constrói aí seus 3 anos de experiência no Brasil, ou em qualquer país que você esteja. Então, quando você chegar no momento que você tem 3 anos, você fez faculdade, construir alguns poucos anos, 3 anos de experiência, se você estiver estudando japonês, com certeza você já deve ter passado do N2. Então, você vai ter esse perfil, o perfil mais forte, que é o perfil do cara que fala japonês e o perfil do cara que tem experiência. Massa. É só aplicar e vir para uma boa vaga. Certo? Se você não tem tanto tempo, como assim? Se você já tem um trabalho, você está se sustentando, você sustenta sua família, você já não é mais tão novo, né? Você já tem seus 30 e tantos anos. O meu caso, por exemplo, o que eu recomendo você fazer? Se você tiver condições financeiras, certo? Tentar a possibilidade de vir estudar aqui no Japão. Aqui no Japão existem várias escolas de japonês que as pessoas de fora, né, de outros países, vêm para cá para estudar japonês. Esse é um plano que tem a chance de acontecer mais rápido, mas também é mais difícil do que esse, porque nesse aqui você está construindo um perfil ideal. Aqui não, aqui você está vindo para o Japão para estudar japonês e estudar. Lembra, você não tem experiência, né? Você não tem experiência. Então você está vindo aqui sem experiência. Então você está vindo aqui o quê? Construir uma coisa próxima de um visto e construir japonês. Então você vai estudar tecnologia, estudar japonês aqui no Japão, feito um louco, para você se aproximar deste cara. Que é o cara que está no Japão. Tudo bem, você não vai ter um visto de trabalho, mas você vai ter um visto de estudante, que é mais fácil de migrar para um visto de trabalho. Você vai ter japonês e você não vai ter experiência, mas você vai ter conhecimento, alguns projetinhos. Então você vai lutar para conseguir uma vaga de júnior. Que tem. Certo? Então, esse é um plano. Agora, se você já tem uma certa idade e você não tem condições financeiras, realmente é uma situação difícil, né? Eu acho que você deveria estudar como você pode construir essa condição financeira para vir para cá. Certo? Você claro, se você estiver na casa dos 20, eu até mesmo diria assim, no começo dos 30, daria. Você vai ainda fazer a faculdade, construir uma experiência, estudar japonês, vir para cá. Né? Uma pessoa, por exemplo, meu perfil, com 39 anos, 4 anos de experiência no Brasil, consegue. Né? Consegue aqui, ó. Vir para o Japão com visto. Né? Essa situação aqui, ó. Então, você tem que calcular. Você consegue fazer a faculdade, arranjar um emprego, construir alguns anos de experiência, ainda na casa dos 30? Então dá. Você terminar esse processo e você estiver na casa dos 40, aí já é bem difícil. Claro, você pode Você pode tentar uma vaga aí no Brasil sem ter faculdade. Construir experiência aí no Brasil. Só que aí é bem difícil. Certo? Mas então, espero que tenha ajudado você a criar um plano para você vir para o Japão. Certo? Estou ansioso aqui para ver os brasileiros vindo trabalhando com TI no Japão. Conheço vários brasileiros que trabalham com TI no Japão, inclusive alguns têm suas próprias empresas. Então, como eu falo sempre, meu sonho é ver o brasileiro aqui no Japão trabalhar com TI. Certo? E não trabalhar com outros empregos que não são tão recompensadores, que não geram uma carreira como a área de TI. E se o seu perfil não encaixou em nenhum desses quadrantes aqui da minha árvore, por favor, deixa aqui nos comentários o que é que você achou também. Comenta aqui. E se você já tem um plano, você já está nesse plano, também comenta aqui para a gente gerar uma discussão legal e a gente avançar no nosso objetivo de trabalhar com TI no Japão. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá o joinha,
certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo do gordo e até mais!